Olá, estudante! Nesta aula de gestão escolar, estudaremos transparência e accountability educacional. Depois de detalharmos o planejamento financeiro, agora vamos focar os mecanismos que garantem a boa aplicação desses recursos, a transparência e o accountability educacional. Aqui você irá implementar os princípios de transparência pública na rotina da escola, analisando o funcionamento dos mecanismos de controle social, como conselho escolar, na fiscalização de verbas. Elaborar um processo de prestação de contas como ato de publicidade dos resultados e articular a participação da comunidade como eixo central da gestão compartilhada. Outra frase para nós pensarmos é que a gestão de recursos deve ser considerada uma dimensão de ação coletiva e participativa, o que envolve a deliberação sobre o que e como utilizar o dinheiro público. A transparência pública é o princípio que garante o acesso da sociedade às informações sobre as ações e o uso dos recursos públicos, sendo um pilar da gestão democrática. Isso implica em publicidade, acessibilidade e tempestividade. Publicidade é divulgar os dados de forma proativa, através de websites, murais. Acessibilidade é a informação clara e de fácil entendimento por todos os cidadãos. E a tempestividade é a divulgação dos dados em tempo hábil para a fiscalização. Então, a gestão participativa requer que as informações sobre os recursos e os seus usos sejam transparentes, ou seja, acessíveis, públicas, verdadeiras, claras e facilmente compreendidas pela comunidade escolar. A transparência em ação é quando a escola vai além de apenas responder a pedidos. Isso é uma atitude passiva. Ela adota uma postura proativa, divulgando esses dados regularmente. Ela é ativa quando faz a divulgação espontânea de informações. E ela é passiva quando ela divulga somente mediante solicitação do cidadão. Pediu, ela publica, mas aí é uma atitude passiva. Quando ela divulga espontaneamente, aí está sendo proativa. A participação efetiva da comunidade na gestão de recursos está ligada à forma como as informações são prestadas, devendo ser contextualizadas, claras, contínuas e não apenas pontuais. E com isso, a comunidade pode utilizá-las da forma adequada. Uma ferramenta de aplicação da transparência é o portal da transparência escolar. Com ela se divulga online os extratos bancários, os recebimentos, seja pelo PDDE ou Fundeb, e os gastos. O mural do Conselho Escolar é uma publicação física dos balancetes e das atas de aprovação. E as reuniões públicas, uma apresentação periódica, trimestral ou semestral, do fluxo de caixa à comunidade. A escola precisa abrir canais e desenvolver processos de comunicação que favoreçam a publicidade e a publicização e a clareza do uso dos recursos para que a comunidade possa exercer sua prerrogativa de controle social. E esse controle social é a participação da comunidade na gestão escolar, que exige a adoção de referenciais que transformem a escola em um espaço público, democrático e socialmente relevante, onde a fiscalização se torna um ato de corresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade de todos. É o mecanismo pela qual a sociedade, de uma forma organizada, monitora e também fiscaliza a aplicação dos recursos, a execução de políticas públicas, sendo um exercício direto de cidadania. Não é apenas fiscalizar desvios, mas é garantir que a gestão financeira
apoia as metas pedagógicas definidas coletivamente no PPP. Então, o RH educacional e a gestão participativa entram aqui como o conselho escolar ou unidade executora é o principal órgão colegiado responsável por exercer o controle social e a deliberação sobre as verbas descentralizadas, como as do PDDE. A deliberação é a aprovação, não é? Ou a aprovação da aplicação do orçamento e dos planos de ação. O acompanhamento disso é monitorar a execução física e financeira de compras e de obras. E a avaliação é analisar a prestação de contas final, reprovando-a ou aprovando-a. E accountability é a responsabilização, é o dever dos gestores de prestar contas, de serem responsabilizados por seu desempenho e pelo uso dos recursos. E no contexto escolar, está ligado à corresponsabilidade social quando, primeiro, justifica as decisões financeiras do colegiado. Segundo, quando apresenta resultados pedagógicos alcançados com investimento, a relação custo-benefício. E terceiro, é quando aceita a fiscalização externa e social. E accountability é esse controle social que nos leva a esse conceito, né? Que é a responsabilidade de dar respostas. Você tem essa responsabilidade. Na educação, o gestor tem esse dever, essa responsabilidade de prestar contas e justificar por que o recurso foi aplicado daquela forma e qual foi o resultado pedagógico. A responsabilização, porém, é coletiva. Se o dinheiro é mal aplicado e o PPP falha, a comunidade, que tem o dever de fiscalizar, também é corresponsável. Então, esse ciclo é essencial para a melhoria contínua da gestão. A prestação de contas é um momento formal de demonstrar a regularidade do uso dos recursos públicos, comprovando que o dinheiro foi bem aplicado, conforme o planejado e conforme as leis e normas legais. As dimensões que nós temos aqui são duas. Uma é a legal formal, a outra é a social e política. A dimensão legal formal é essa comprovação da despesa, as notas fiscais, os extratos, para os órgãos de controle externo, como os tribunais de contas. E a dimensão social e política é a publicidade do uso dos recursos para a comunidade escolar, que exerce, então, o controle social. Então, a prestação de contas, os recursos descentralizados da escola, deve ser um processo transparente, público, acessível, pois com isso se consegue coibir o mau uso e ratificar a boa gestão democrática da escola. A estrutura da prestação de contas é uma documentação essencial. Tem que haver qualidade da prestação de contas e isso depende da organização da documentação, da clareza na divulgação dos resultados. Isso leva à comprovação, que é manter todas as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos originais e com data correta. A conciliação, que é relacionar os extratos bancários com as despesas e as receitas. Isso é o fluxo de caixa. E o parecer do conselho, que é incluir a ata ou o parecer do conselho escolar que aprova ou reprova a aplicação da verba. A prestação de contas é essa ferramenta que tem como verdadeiro valor, como verdadeira utilidade, ser uma ferramenta de gestão, que permite avaliar o desempenho, identificar falhas, planejar melhorias futuras. Então, como avaliação, se pergunta o que foi eficiente, onde houve desperdício, como correção, o que precisa ser mudado no planejamento do próximo ano e como comunicação, se pergunta como os resultados financeiros e pedagógicos serão comunicados para
à comunidade. Então, a publicização ou a publicação dos resultados financeiros e a sua discussão com a comunidade permitem a avaliação da eficácia da gestão e fornecem os dados necessários para que a participação popular se torne base para um novo ciclo de planejamento. A participação da comunidade vai além da simples fiscalização, ela transcende esse simples fiscalizar. Ela é um pilar que confere legitimidade e corresponsabilidade a todas as decisões da escola, incluindo as financeiras. A gestão compartilhada, a gestão participativa, busca envolver ativamente todos os atores, sejam pais, alunos, professores, funcionários, nessa tomada de decisões e na execução do PPP. Então, a gestão compartilhada da educação escolar é o resultado de uma necessária articulação entre o político e o pedagógico, onde a participação é a condição essencial para o êxito da escola. Para promover essa participação, há níveis e há estratégias. A participação tem que ocorrer em níveis diferentes, desde a consulta até a deliberação, por meio de canais institucionais e espaços informais também, espaços informais de diálogo, como consultas, ouvir a opinião da comunidade. Exemplo, pode fazer caixas de sugestão, enquetes. A decisão ou deliberação é votar e aprovar planos. O conselho escolar pode fazer isso nas assembleias. E a execução é o envolvimento em projetos e uso da verba, em mutirões, comissões de compra. Isso promove a participação em diferentes níveis e estratégias. E a participação e os resultados são o envolvimento da comunidade que fecha esse ciclo de accountability, de fiscalização mais participação, que é igual a aumento da eficiência da aplicação dos recursos e a corresponsabilidade pelos recursos ou resultados pedagógicos. Resumindo, nesta videoaula você desenvolveu a capacidade de aplicar as ferramentas essenciais de planejamento e controle orçamentário educacional. Você também implementou os princípios de transparência pública, entendendo a necessidade de divulgação ativa e acessível dos dados. Analisou o funcionamento dos mecanismos de controle social, destacando o papel estratégico e deliberativo do Conselho Escolar. Elaborou o processo de prestação de contas como um ato de publicidade dos resultados e também de coerência entre o planejado e o executado. Articulou a participação da comunidade como um eixo que confere legitimidade e corresponsabilidade à gestão compartilhada. Na próxima aula, você irá avaliar a legislação e as políticas públicas educacionais vigentes e também o seu impacto na gestão escolar. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!